paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. É uma honra poder retornar a essa casa. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês nessa noite. Quem está cheio da presença de Deus aí? Oh, meu Deus, quem já foi cheio, diga glória a Deus. Esse congresso aqui, ele não só enche, né? Ele faz a gente... glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu já quero pedir perdão de antemão, meus irmãos, que eu não tô 100% hoje não. Mas Deus não precisa da gente estar 100% não. Não é? Não é. É assim mesmo que Ele gosta. A irmã disse ali, eu creio. E quem faz é Ele. Então já vou pedindo perdão de antemão. A gente está um bocadinho debilitado, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Deus abençoe a vida do pastor Arnolfo, um querido, pastora Cássia. Eu amo vocês, amo vocês. Deus abençoe, feliz de estar aqui com muitos amigos, irmãos em Cristo. É bom demais. Quem já está alimentado no físico? Tem coxinha lá na lanchonete? Rapaz, culto e cantina é uma combinação perfeita para crente, não é? Oh, coisa boa. Quem achou, diga amém. Vocês estão aqui desde que horas? Desde as 5, 4? Alguém chegou 3? 3:30, tu é mais crente que eu. Glória a Deus. Eu vou pedir, se for possível, deixar as luzes acesas, só para a gente poder discernir quem o Senhor vai arrebatar no Espírito e quem não vai ser arrebatado e precisa ficar acordado. Tem como deixar aceso? Debaixo da galeria também tem como? Pronto. Eu acho mais importante ficar assim agora, porque desde as 3:30, pastor, né? É bom ficar assim aceso. Olha para o teu irmão e diga assim, tô aceso. Glória a Deus, fica aceso aí, crente. Quem encontrou o texto, diga amém. Versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela que se tratava de ser o jardineiro, ela respondeu, Senhor,
Se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei e o buscarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diga-lhes que eu volto para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quem entendeu, diga amém. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim para essa pessoa: o que você está buscando vai achar você. Percebeu que eu não contei até 3 ainda, né? Ih, vai prestar atenção na nossa conversa. No 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa: o que você está buscando vai encontrar você. Vocês estão entendendo o que isso significa? E está de boca fechada por quê, então? A palavra é uma resposta, ela é profética. Aquilo que você está buscando vai achar você. Aquilo que você está buscando vai achar você. Aquilo que você está buscando vai te encontrar primeiro. No 3 você vai liberar essa palavra para alguém. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Vai te chamar pelo teu nome. Oh, glória! Vai te achar. O que você está buscando vai te achar. Oh, aleluia! Maria Madalena era aquela da qual o Senhor havia expelido 7 espíritos imundos. Essa mulher era uma mulher muito grata, muito grata. Jesus tirou ela de um lugar que ninguém mais podia tirar, só ele. E ela decidiu expressar a gratidão de sua vida seguindo e servindo. Ela não é contada como uma discípula, porque dentro daquele contexto não poderia. Mas a verdade é que dentre os 12 que andavam com Jesus, Maria andava páreo a páreo, ladeando eles o tempo todo. E você vai ver ela em diversos outros episódios, onde muitas outras mulheres não estavam dentro do mesmo contexto, mas Maria estava. Tão fielmente ela seguiu ao Senhor. De modo que no dia da crucificação de Jesus e da sua morte no Calvário, ela foi e ficou até o final, como Maria, mãe de Jesus, e como João, de acordo com o relato de João, capítulo de número 19 e 20. Fiel, leal, não perdeu ele de vista em momento nenhum. Ela esteve em todos os momentos importantes de ministrações que Jesus ministrava, fosse ao povo ou fosse a seus discípulos. Maria, por exemplo, assim como os discípulos de Jesus, ouviu por quase 3 vezes que Jesus ia ressurgir dentre os mortos. Jesus, ele falou por uma vez em linguagem figurada e por 2 vezes em linguagem literal, dizendo que ele morreria, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Não deveria haver tanto desespero, visto que Jesus já havia dito o que iria acontecer. Ele disse que morreria e que ao 3º dia ele ressuscitaria. Essa palavra, ela já deveria ter deixado o coração dos discípulos e o de Maria preparado para aquilo que ia acontecer. Porém, aquilo que nos choca visualmente acaba tendo de nós mais atenção do que aquilo que a gente ouve. Você ouve algumas coisas e você guarda algumas coisas, mas normalmente aquilo que você vê te impacta muito mais do que aquilo que você ouve. E aonde está a problemática disso, Camila? A problemática disso é que o impacto visual da crucificação roubou deles
a certeza de uma palavra que o Senhor já havia liberado acerca da sua ressurreição, fazendo eles esquecerem de uma promessa que já estava garantida, gente. Não era só linguagem figurada, era linguagem literal. O Senhor havia dito com todas as letras que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Essa verdade, ela já havia sido liberada e entregue com tanta clareza. Completa para mim, por favor. Com tanta clareza, com tanta literalidade, que olha isso. Depois que Jesus é morto e sepultado, os discípulos não lembram dessa palavra, ficam trancados dentro de uma casa. Todo mundo fica apavorado, desesperado. Judas se enforca, Pedro nega Jesus. Aquela série de acontecimentos que ladeiam o episódio do Calvário. Mas olha o que o texto vai dizer. Que os sumos sacerdotes, olha isso, que se fizeram inimigos e colocaram Cristo na cruz do Calvário, disseram a Pilatos e aos demais romanos: coloquem 2 guardas à porta da sepultura, porque esse aí, quando vivia, dizia que iria ressurgir dentre os mortos. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é a Bíblia. Perceba como o inimigo guarda as promessas que foram liberadas para nós. E às vezes a gente não se dá conta delas. Os discípulos estão enclausurados com medo dentro de casa. As pessoas estão esperando o sábado passar para que o domingo possa começar. E no caso aqui, Maria possa retornar à sepultura, porque ela quer ter certeza de que Jesus recebeu dignamente os cuidados que ele merecia, visto que ele não foi jogado na vala como indigente. Graças à palavra de Isaías liberada e testemunhada por João no capítulo 20, se cumpriu manifestando-se Nicodemos, o discípulo que seguia em oculto, e José de Arimateia, que ainda não havia confessado sua pública fé. E aí eles chegam com a autorização de Pilatos e recobram o corpo de Cristo. Então Cristo não foi sepultado ou largado numa vala como indigente, porque sobre ele havia uma palavra e porque a confissão pública de fé de Nicodemos e José de Arimateia fez com que eles tivessem parte no corpo de Cristo, relacionando-se com ele. É isso que uma confissão pública de fé faz. Ela te torna parte do corpo de Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, veja, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que se envergonhar. Era o caso de Nicodemos e de José de Arimateia. José de Arimateia era um dos empresários mais ricos da cidade, príncipe da sinagoga. E Nicodemos, então, nem se fale, príncipe em Jerusalém. A confissão pública de sua fé, de que Jesus seria o Cristo, faria com que todos os contratos de trabalho acabassem, faria com que eles fossem excomungados daquela fé. Lembrando que a excomungação, estou usando aqui um termo católico, não é simplesmente trocar de denominação, é não ter mais direito de compra e venda e ser negligenciado permanentemente pela sociedade. Então, trazer ali a realização e a confissão de que eles conheciam Jesus sendo quem era, colocou eles numa situação que cumpriu-se Mateus 16, 24. Todo aquele que vier após mim e negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, oh aleluia, esse viverá. Porém, todo aquele que vier pensando em ganhar, esse vai perder. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso perder a sua alma? Eu imagino que muitas sinagogas se fecharam para Nicodemos. Muitos contratos de trabalhos mercantis acabaram para José de Arimateia. Mas naquele dia eles ganharam a alma, não a fé. Preste atenção, não ganharam a fé, ganharam a alma. E por quê? Porque fé já tinha. Tanto é que João apresenta eles como discípulo em oculto. Mas discípulo em oculto é crente, mas não é salvo. Porque somente a confissão pública coloca teu nome no livro da vida. Por isso Jesus vai dizer que não é a falta de fé que impede o homem de entrar no céu, mas é a vergonha de confessar a fé verdadeira. Olha as palavras de Jesus, não é a palavra da igreja evangélica, não é a palavra da igreja católica, não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre. Tira tudo que você tem como critério de religiosidade e redobra a sua atenção. São as palavras de Jesus Cristo. E disse Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Veja, ele diz assim: e todo aquele que se envergonhar
Ele não diz aquele que não crê, porque o que normalmente fecha a porta do céu para os crentes não é a falta de fé, é o excesso de culpa. O que fecha a porta da salvação para quem já tinha a garantia da salvação não é a incredulidade, é a vergonha de confessar publicamente que Jesus é o Senhor. É de deixar o pessoal do trabalho saber que você serve a Ele. É de deixar o pessoal da rua saber que você é um Bíblia. É de deixar a tua família saber que você serve ao Senhor de todo o seu coração e que Ele está sim acima do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua esposa e de tudo que você considera importante para você. Então Ele vai deixar claro, não é a falta de fé, é o excesso de vergonha. E Ele diz, aquele que me confessar aqui, será confessado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. O que Ele está deixando claro para nós? Não é falta de fé, nem falta de amor, é vergonha. A vergonha nunca pode ser maior do que sua fé. Escute isso. Você pode ter muita fé, mas nunca deixe a vergonha e a timidez ser maior do que a sua fé. Porque é ela que fecha, é ela que limita acessos que Jesus já deixou aberto para você. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Segure a mão de alguém aí agora. E não faça isso só porque eu estou pedindo, não. Faça isso porque a palavra de Deus nos garante, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Aperte a mão dessa pessoa, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Fala, há poder no sangue de Jesus. Aperta a mão desse crente e diga, há poder no sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. A confissão do sangue de Jesus abre a porta do céu para você. Nunca deixe. Sacode essa pessoa e diga para ela, envergonhado, tímido, não entra no céu. Sacode ela e diz, publica a tua fé hoje, publica a tua fé hoje, publica a tua fé hoje, confessa ela hoje. José de Arimateia e Nicodemos fizeram isso. Perderam muito, mas ganharam muito mais do que poderiam contar. Cumpriu-se na vida deles o que disse Agostinho: o céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que por amor a Cristo a terra vier a te dar. Agora, não há compensação que a terra possa te dar pelo prejuízo de perder o céu. Então vale a pena confessar. Vale a pena confessar. Vale a pena peitar a timidez. Vale a pena perder contrato. Vale a pena perder convite VIP. Vale a pena perder contatos. Vale a pena ter que eliminar alguns números. Vale a pena. Quanto mais você perde aqui, mais o Senhor te acrescenta lá. Quanto mais você perde aqui, mais o Senhor te acrescenta lá. Ai, porque eu perdi tanto aqui. E o Senhor dizia, e Davi salmodiou, não estão as minhas lágrimas no teu odre? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu vou compensar tudo que a terra não puder te restituir. Mas a pergunta que você deve fazer para me servir, diz o Senhor, não é essa. A pergunta é: a terra está preparada para compensar a perda do céu? Publicaram a sua fé, recolheram o corpo de Jesus, fizeram-se parte do corpo, sepultaram. Maria ficou desesperada. Foi tudo muito rápido, ela não teve tempo de ver o cuidado e os preparativos do corpo do Senhor. Sexta-feira, duvido que dormiu. Porque o texto diz que sábado ainda era escuro e ela já estava acordada esperando amanhecer. Eu tenho para mim que ela ficou acordada esperando a noite virar. Sabe qual é o nome disso? Antecipação. Qual é o nome disso? Deus não quer que a gente trabalhe com método remediativo. Método remediativo é para quem só vive na petição de socorro. Deus quer te tirar desse nível hoje. Deus quer te tirar desse nível hoje. Tudo você remedia, tudo é no sufoco. Por quê? Porque você não se previne em nada. Você só redobra a oração quando o pipoco está comendo para tudo que é lado. Segura só um pouquinho. Você só redobra a oração quando descobre o laudo médico.
Você só trabalha correndo atrás. Você não está cansado disso não, meu filho? Você não está cansada disso não, minha filha? Tu não recebe antecipação de nada, tudo tu te assusta. Porque não tem nenhuma informação privilegiada que possa Deus te dar antes. Porque você vive correndo atrás. Você virou corredor de prejuízo. Está sempre correndo atrás do que está acontecendo. É sempre o último a saber. Quando na verdade tudo que está para passar no jornal de dezembro, Deus já queria te informar em janeiro. Isso, o atraso desenvolve na gente um nível de dependência absurda das coisas e das pessoas. Você depende de tudo e de todos toda hora, porque não tem uma comunicação afinada com Deus. Camila, mas Deus não fala comigo. É Deus que não fala com você ou é você que não fala com Ele? Avalie isso corretamente, porque a intenção de Deus é comunicar, a intenção de Deus sempre é falar. Irmãos, Deus não tem alegria, não faz parte do caráter de Deus o esconderijo das informações privilegiadas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes comunicar aos seus santos profetas. O desejo de Deus é falar, o desejo de Deus é comunicar, o desejo de Deus é entregar. Nisto o nome dEle é glorificado. Deus está dizendo: há quantos anos mais você vai continuar se relacionando comigo apenas através do método remediativo? Você não consegue fazer campanha de consagração, porque está sempre fazendo campanha de cura. Você não consegue fazer campanha de santificação, porque está sempre fazendo campanha para pagar a conta de dívida. Seu relacionamento com Deus anda reduzido por necessidade. E por que anda reduzido por necessidade? Porque você vive atrás quando Deus queria te colocar na frente. Aí você quer contar conversa fiada para mim e dizer assim: ah, Camila, mas eu não estou preocupado com o futuro. O futuro a Deus pertence, sim. O futuro a Deus pertence. E a pergunta é: você pertence a quem? Porque se o meu Deus tem o futuro na mão e eu pertenço a Ele, eu posso sim trabalhar com métodos preventivos. Por que eu estou atrasado em tudo? Por que você está atrasado em tudo? Porque a sua comunicação com Deus é retardatária. Você precisa de espinho para falar com Deus, precisa de prova para falar com Deus, precisa de problema para falar com Deus, precisa de processo para falar com Deus, precisa de levante para falar com Deus, de perseguição para falar com Deus, de mal-estar para falar com Deus. Demônio tem que se levantar para você falar com Deus. Deus está dizendo: quando tudo tem que se levantar para você falar comigo, é porque é você que está caído. Agora, quando você está de pé, mesmo que nada se levante, é porque você está governando sobre o teu presente, está governando sobre o teu futuro. Pega na mão de alguém aí agora, segura de qualquer jeito. Não, irmão, não crê, não segura. Camila, eu não quero ouvir, eu não quero fazer o que você está fazendo. Não faça. O que não é por fé é pecado. Camila, eu não gosto disso, então não faça. Deixa eu só te falar uma coisa: quer segurança? Crê em Deus. Quer prosperar? Creia nos profetas de Deus. Segure a mão de alguém aí agora e diga para esta pessoa: prevenção. Tá fraco? Abre a boca e diga: prevenção. Tá fraco? Vou te ensinar a ser pentecostal. Olha para quem está do teu lado e diga: prevenção. Deus está dizendo: eu quero te colocar à frente, eu quero te colocar adiante, eu não quero te ver andando atrasado. Dá um empurrão de leve aí se tiver um crente aceso do teu lado e diga assim para ele: Deus vai te botar para frente. Deus vai te botar para frente. Ele vai te empurrar para frente. Ele vai te empurrar para frente. Nenhum laudo vai te assustar. Nenhum jornal vai te assustar. Nada vai te assustar. Nenhum luto vai roubar a tua fé. Deus vai te botar para frente. Prevenção. Só tem uma coisa que é melhor do que remediar: prevenir. Deus te trouxe aqui para dizer: estou transicionando o nosso relacionamento. Vou te levar para um nível de maturidade que tu não vai depender de Faraó te seguindo atrás para tu subir Sinai na tua frente. Camila, com quem Deus está falando? Com aqueles que estão irritados consigo mesmo.
Camila, esta palavra é para quem? Para aqueles que não estão indignados contra A, B ou C, não. Para aqueles que estão indignados contra o seu próprio comportamento, dizendo, eu podia buscar Deus melhor. Eu podia falar melhor com Deus. Deus está dizendo, é com você que eu estou falando. Porque o céu não veio te fazer carinho hoje, não. Ele veio olhar para você e dizer, podia mesmo. Podia mesmo. Ela se antecipa. Vou te mostrar o que é o poder da antecipação dentro de uma busca. O texto diz que quando deu domingo, sendo ainda escuro, o que é isso? É o sábado transicionando para o domingo na madrugada. Vem comigo e diga, na madrugada. Ah, irmã. A madrugada não é só um horário. Não, você veio para um congresso de avivamento, eu não tenho como não te entregar um mistério. A madrugada não é só um horário, queridão. Ela é um alinhamento transicional. Sendo ainda escuro, completa para mim aí, por favor. Sendo ainda? Ela se levantou. Algumas versões vai estar escrito exatamente assim. No primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. No primeiro dia. Completa aí para a gente entender. No primeiro dia. Então presta atenção. Estava escuro, mas já era 1h da manhã. Você dá boa noite ou dá bom dia? 2h da manhã. Você dá boa noite ou dá bom dia? 3h da manhã. Você dá boa noite ou dá bom dia? Quem tem o costume da madrugada, quem trabalha por turno, nunca se confunde por cada noite. Pode estar escuro, mas se for 1h da manhã, o porteiro diz, eu sei porque eu moro no prédio, quando eu passo na madrugada para pegar algum voo, às vezes 2, 3h da manhã, eu, por estar ainda escuro, digo, boa noite, acabei de levantar. Aí o porteiro sempre responde, bom dia, como quem diz, minha filha, quem levantou agora foi você. Para mim já é... Quando eu digo para mim já é dia, não significa já tem sol, significa já está na hora de fazer, de resolver. Olha o que está acontecendo com Maria Madalena. Ela está indo cuidar do corpo de Jesus. De maneira muito antecipada. Ela vai pegar as primeiras horas do dia. Do primeiro dia da semana e vai sair no breu. Irmãos, tem poste igual tem hoje para tudo que é lado, não. É só a lua iluminando o caminho se a nuvem não estiver tapando. Sai ela no breu. Chama mais algumas mulheres e vai ela a caminho da sepultura. O horário já não combina e o local também não. Não está chamando para ir para o monte orar, não. Está chamando para ir para o sepulcro. Oxe, você ter motivação dentro de um contexto desse, vamos embora. De madrugada, aonde? No sepulcro. Mas o cuidado de Maria era o quê? Ter acesso ao corpo do Senhor. Ela queria ter certeza que ele recebeu os cuidados que ele merecia. E como foi tudo muito rápido, ela não teve tempo de cuidar pessoalmente. Está levando linho, está levando toalha, está levando especiaria. Ela quer ter certeza de que foi feito corretamente, que o sangue foi removido, e etc, etc, etc. Aí ela mobiliza as outras mulheres e diz, vamos. E o texto diz, sendo ainda escuro, mas já era. Deus está dizendo, sabe quem se antecipa? Quem não espera clarear para começar. Gente, isso não fala apenas de um horário. Isso fala de um posicionamento. São pessoas que não esperam melhorar para melhorar. Pare de jogar o comportamento da antecipação para quando você tiver tempo. Para de jogar o seu devocional para quando essa tribulação passar. Para de jogar para depois a felicidade que Deus quer que você desfrute no caminho agora.
Mas você diz assim: eu estou esperando clarear. Eu estou esperando clarear. E Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma direção e dizer assim: mas já é dia, se antecipa. Se antecipa. O que é isso, Camila? Não espere as coisas melhorarem para você começar a desbravar caminho. Não espere as coisas começarem a melhorar para você ir adiante dos seus objetivos. Não espere o dinheiro vir, as coisas serem facilitadas, as dívidas serem pagas, para você começar a adotar um comportamento de antecipação. Vai lá e faz o que você precisa fazer. Objetiva o foco do seu propósito. Foi o que Maria fez. Qual era o foco dela? Achar o corpo de Cristo. Qual era o foco dela? Cuidar do corpo de Cristo. E a noite é secundária. E o escuro é secundário. Ela colocou tudo para depois e colou a sua busca em prioridade. Você diz assim: Camila, eu preciso de ajuda. Desculpa, mas eu vou falar. O que você precisa é ter prioridade. E posso te falar? Toda missão que prioriza o cuidado do corpo de Cristo será bem sucedida e favorecida. Tem missão que não está sendo favorecida porque o único objetivo é restaurar o seu umbigo. Só quer cuidar de você. Só tem prioridade quando o assunto é a tua conta, o dízimo não. Só tem prioridade quando o assunto é teu dinheiro, a oferta não. Só tem prioridade quando a beleza é para tua casa, para a casa de Deus não. Só tem prioridade para poder buscar Deus quando é para coisas relacionadas a você. O bem comum não. Pelo Brasil você não ora. Pela nação você não ora. Pelo teu pastor você não ora. Pela tua igreja você não ora. Pela comunidade local você não ora. Aí você quer sucesso no escuro. Está errado, irmão. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai olhar para alguém e vai dizer para essa pessoa: prioridade é 1, 2, 3, diga! Deus está dizendo na tua escala de prioridades: se eu estiver em segundo plano, esquece o sucesso do que você deseja. Quem vai ter que correr atrás é a tua ganância. Quem vai ter que correr atrás é a tua vontade. Quem vai ter que correr atrás é o teu sangue. Deus não vai ter nada a ver com isso. Quer a bênção de Deus? Primeiro o reino do céu e a sua justiça. Maria vai no escuro, catuca 2 assim pela costela e diz: já é dia, vamos embora. Fala aí, diga: já é dia, vamos embora. Já é dia. Bora, menino, levanta. Bora, menina, se ajeita. Em segunda-feira eu vou começar um propósito. Já é dia, começa no meio da semana. Aí porque depois que o congresso acabar... Não, meu irmão, já começa no congresso o propósito. Já faz com Deus um voto agora, uma aliança agora. Já apresenta... Ei, já é dia! Sai Maria no meio do escuro. Vai ela com as outras mulheres. Está decidida, eu vou achar. Ela está debaixo de uma palavra, porque... a própria palavra garante a busca de Maria quando diz assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai, encontrareis e achareis. Porque o que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Ao que busca, encontra. Você só precisa se movimentar, irmão. Ei, minha irmã, o reino dos céus está pronto para corresponder à sua busca. Mas você precisa se movimentar. Ei, Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Foi lá, tocou e foi curada na hora. Mas para isso ela teve que se movimentar. Escuta isso aqui. Ela não ficou em casa dizendo: se é de Deus, ele vem aqui e me toca. Ela se antecipou. Ela não disse: se no tempo de Deus, eu amo essa conversa fiada. Eu mudo até o tom da voz de tanto que eu amo.
Essa conversa fiada de que eu não tenho tal coisa porque não é o tempo. Não fui em tal lugar porque ainda não é o tempo. Não recebi tal coisa porque ainda não é o tempo. Eu tenho dificuldade porque eu leio a palavra do Senhor Isaías e vejo ele dizendo: Isaías, diga para Israel que o meu nome é já. Eu tenho essa dificuldade quando eu olho o ministério de Cristo e vejo o leproso dizendo para ele: se tu quiseres, tu podes me limpar. Aí Jesus disse: eu quero. Quando? Agora, ser limpo. Eu tenho essa dificuldade quando eu vejo o texto do paralítico no tanque de Betesda, dizendo: olha, eu estou aqui há 38 anos, e toda vez que eu vou, alguém vem. E aí eu vejo Jesus olhando para ele dizendo: queres ficação? Ele disse: eu quero, mas toda vez. Queres ficação? Eu quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. Eu tenho essa dificuldade quando eu vejo Jesus olhando para o cego de nascença e dizendo para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé e ser livre. Ele lavou e o texto diz que ele voltou enxergando. Eu tenho essa dificuldade quando eu vejo Jesus olhando para o esquife aonde estava o filho da viúva de Naim, tocando no esquife e ressuscitando o filho da menina no funeral. É ele que não está agindo no seu tempo, ou é você que não se alinha ao já de Deus? Eu vou contar de 1 a 3, tu vai liberar uma palavra profética, vai olhar para alguém e vai dizer: é para já. É 1, 2, 3, diga. Sacode ele, olha e diz: é para já. É para já. O que Deus tem contigo é para esse ano, é para esse tempo, é para a tua geração, meu filho. Fale comigo sobre o tempo de Deus somente depois que seu relógio estiver em dia. Não venha conversar comigo sobre tempo de Deus com teu relógio sem bateria, com a tua vida de oração descarregada. Alinha teus ponteiros. Depois que tiver tudo certo, aí a gente conversa de tempo de Deus. Não vem contar conversa fiada para mim, não. Maria se antecipa. Chega à porta da sepultura. A pedra foi removida. Baterista pode vir subindo para cá. Oh, meu Deus. Quando eu ficar doida, filhão, tu pode ficar doido junto comigo. E não tenha medo não, pode aumentar o volume, viu? Pode aumentar. Pode aumentar. Isso. Não tem medo não, viu? Pode vir. Isso. Dá teu nome aí, pode dar teu nome aí, dá teu nome, vai. Catuca 2 aí diz: se adianta, se adianta. Orebacana, remaia, sua. Se adianta. Esse aqui é adiantado. Se adianta. Segura aí que já foi bom para eles acordarem. Senta. Mas fica aqui comigo. Baixista tá aí? Baixista tá aí? Guitarrista tá aí? Olha para alguém e diga: se adianta. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Está escrito: nós vamos para o teu reino? Está escrito: venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Como é que é o Pai Nosso? Termina essa parte. Assim no céu como é na terra. Bora! Assinar. Quem foi chamado para cumprir a vontade de Deus na terra? Os anjos. Quem foi? Bora, assume tua responsabilidade. Quem foi? Mas você inverte tudo. Faz aí que eu faço aqui. E o Senhor está dizendo: não foi assim que a gente combinou. Faz aí que eu faço aqui. Olha o que ele diz:
Quando vocês estiverem orando, tenham em mente uma coisa: tudo que 2 de vós ligardes no céu, é assim que está na Bíblia? Tudo que 2 de vós ligardes na será ligado no céu. Quem tem que manifestar o que o céu deseja fazer somos nós. E como é que a gente faz isso, Camila? Eu vou te falar um negócio que talvez escandalize alguns, mas a gente fica assim: vai Deus, que eu vou depois. E Deus está dizendo: não tem um lugar que eu te mande ir que eu já não tenha ido, que eu já não tenha voltado para cobrir tua retaguarda. Alava sub remintria. Você imagina Deus na frente do povo e não atrás, na travessia do Mar Vermelho. O que tinha acontecido? Você está entendendo o que Deus está falando? Deus trouxe alguns medrosos nessa noite aqui, incluindo eu. E Ele está dizendo: para de espiritualizar o que eu já te dei autoridade para executar. Faz o que você sabe que você tem que fazer. No meio do escuro Maria andou. Olha aqui para mim. É possível andar no escuro. É possível, debaixo de uma palavra é possível. Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós não estamos andando a ermo, estamos andando debaixo de uma palavra. Ela disse: eu vou lá e eu vou encontrar o meu Senhor. Toda vez que sua busca objetivar a Cristo, Deus não vai deixar você tropeçar, nem que esteja caminhando no vale da sombra da morte. Quando Maria chega lá, ela pensa que roubaram o corpo. Por quê? Porque o impacto visual mexe mais do que o poder auditivo da palavra. Preste atenção. Quando ela chega lá, ela fica apavorada. Olha o diagnóstico que ela dá: roubaram o corpo do Senhor. É o que ela pensa. Agora responda para mim: haviam roubado? Haviam roubado? O impacto visual faz você profetizar desgraça. O impacto visual rouba de você a esperança de uma promessa que Deus te entregou. Quanto mais caixa de bebida alcoólica você vê entrando dentro da sua casa, mais você se esquece de que Deus falou que ele seria um pastor. Quanto mais a menina se envolve na prostituição, mais você esquece que Deus disse que ela seria uma missionária. Quanto mais você vê jornal e desgraça e coisas tenebrosas na televisão, mais você se distancia da palavra que diz: Cristo em vós, esperança da glória. E a síndrome do pânico vai te envolvendo e vai te enredando. Por quê? Porque a Bíblia diz que a concupiscência da carne, ela habita nos olhos. O que isso significa? Você não pode subestimar o que você vê, porque aquilo que você vê tem o poder de te impactar de tal forma, de fazer você esquecer-se de promessas fiéis e seguras. Você se esquece diante do laudo médico que Deus falou da cura, porque você olha para a ressonância e está ali a malignidade da enfermidade. O impacto visual do exame rouba de você a fé. Por isso, na receita da fé, a vista não entra. E é por isso que a palavra diz que a fé vem pelo... Abre a boca, a fé vem pelo... E o ouvir da palavra de Deus. Até o inimigo lembra do que Deus disse e se antecipa ao que Deus falou. E a gente perdendo tempo pedindo sinal aonde Deus já deu direção. Gideão precisava de um sinal. Elias precisava de um sinal. Todos eles viviam à sombra do Cristo que hoje estamos diante dele. Deus está dizendo: por que tu quer caminhar no método retroativo, quando eu te dei em Cristo o método preventivo? Olha de novo para alguém e diz: para frente. Olha para ele, sacode, diz: para frente. Irrita ele, vai, sacode o ombro dele e diz: para frente, meu filho. Bora! Sei
suportam o que estão vendo, então desliga a TV. Seus olhos não suportam o que estão vendo, então para de seguir no Instagram. Seus olhos não suportam o que estão vendo, então para de visitar a casa dos escarnecedores. Seus olhos não suportam o que estão vendo, então pare de observar os ricos ímpios prosperando. Ei, não entre na síndrome de Asaf. Não fique observando, não lê 1 minuto de Bíblia, mas gasta o dia inteiro rolando a barra da rede social. Depois não entende por que está fraco, depois não entende por que a vida não vai para frente. E por que não? Porque preste atenção, os ouvidos são a boca da alma. Aquilo que você ouve te alimenta por dentro, mas aquilo que você vê apenas te enfraquece. Preste atenção, o Cristo dinamarquês dos quadros europeus nunca existiu. E por que nunca existiu? Em primeiro lugar, porque o texto é claro em dizer que ele não tinha aparência e nem formosura. O santo sudário que é guardado em todas as regiões de Jerusalém, que estão protegidas pelo catolicismo ou pelo islamismo, para nós cristãos, elas não têm o mesmo significado, porque ele não queria ser lembrado pelo rosto, ele não queria ser lembrado pelo cabelo, ele não queria ser lembrado pela roupa. O santo sudário para Jesus Cristo não quer dizer nada. O que quer dizer é Cristo em nós, não é a sua aparência. Por quê? Porque ele sabe que a aparência vai passar, e enganosa é a graça, a beleza, perdão, e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu vou estender: o homem que teme ao Senhor, esse será louvado. Camila, eu não entendi. Ei, a antecipação não está disponível aos que dependem de ver para crer. Se toda atitude, me escute, Deus está dando uma chave para alguém aqui. Se toda atitude e decisão que tu precisas tomar na tua vida, tu depende de algo físico e concreto para se antecipar e para decidir, você jamais se antecipará e jamais governará sobre coisa alguma. Pergunte para os maiores economistas do mundo: por que todo mundo perde grana em investimento e eles não? Porque eles têm a visão da antecipação do que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E não é por informação privilegiada, é por cálculo de mercado. Aqueles que são especialistas de verdade conseguem dar prognóstico até de 1, 2, 3 anos, dependendo da cabeça, do cálculo e da matemática do cara. Quem está me ouvindo, diga amém. Por que pessoas que estão à frente do mercado, até quando perdem, continuam tendo? Porque elas fazem um prognóstico de anos para frente, baseado em anos para trás, mas apontando em anos para frente. A palavra de Deus é tão clara, e ela diz que não há nada novo sobre a terra. Tudo que já foi é, e tudo que é um dia já foi. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Quem souber fazer a transição entre passado e futuro, jamais ficará para depois. Agora, por que não estamos conseguindo nos antecipar? Eu não vim falar de ansiedade, não. A causa da sua ansiedade não é vontade de se antecipar, é por não saber o que fazer. Se soubesse o que ia fazer, não ficava ansioso. Tua ansiedade não tem a ver com acessar o futuro, tem a ver com não saber quando ele chegar lá. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se Deus está falando contigo, diga eu aqui. Eu também. A visão está roubando a direção do futuro. O impacto visual de Maria, preste atenção, deveria fortalecer a sua fé. Olha aqui, a pedra está removida porque verdadeiramente ele não está aqui. A pedra deveria ser o sinal da ressurreição. Completa aí, igreja. A pedra deveria ser o sinal. Ora, ele não disse que ressuscitaria, minha gente? Sim ou não? Sim ou não? Se a pedra está rolada, não é que ele foi roubado, significa que ele já... Mas ela lembrava? Ela lembrava? Mas o inimigo lembrava. Enquanto você deixar
que o inimigo creia no que foi dito a você, ele sempre estará um passo à sua frente. Mas quando você entender que ele pode até ter ouvido o que Deus falou para você, mas essa palavra não é para ele, essa palavra é para você, e você começar a agir de acordo com a palavra, tudo que é sinal que alguém disser desgraça, você vai dizer cumprimento de palavra. Aonde alguém olhar e falar, menina, tal coisa está acontecendo, você viu que desgraça? Você não vai atemorizar o coração, você vai dizer, eu já estou debaixo de uma palavra, isso aí é para cumprir o que Deus me falou, Deus me disse que seria assim. Como foi com Jesus no Calvário, tudo aconteceu conforme foi dito pela boca do profeta Isaías. Por isso João não está desesperado. Olha o texto de João 19 em casa, e veja João dizendo o tempo todo, foi perfurado para que se cumprisse a palavra. Sua túnica lançaram sortes para que se cumprisse a palavra. O cenário era de desgraça. Maria chorava porque não lembrava do texto de Isaías, mas João estava debaixo de uma palavra e não derramou uma lágrima, porque ele entendeu que estava se cumprindo mas por causa do trauma visual não creu na ressurreição do terceiro dia. Porque tudo que você vê tende a roubar o que você crê. Eu vou falar de novo. Tudo que você vê no mundo não vem para edificar a sua fé, vem para roubá-la. As guerras não fazem você lembrar do que Cristo falou para dizer Maranata. Elas vêm para arrefecer o seu coração. As doenças, as pestes, a mortandade, o mundo não trabalha para favorecer Cristo, o mundo trabalha para favorecer o anticristo. Por isso Deus te parou nesse congresso hoje, e Ele está dizendo, para o ano de 2023, feche os olhos e abra o ouvido para a palavra, e eu vou te colocar um ano à frente do teu inimigo, eu vou te colocar um ano à frente das finanças, eu vou te colocar um ano à frente dos seus negócios. Fecha os olhos. Sabe quem tem o melhor culto? No culto, o que mais tempo consegue ficar de olhos fechados. Deus fala com ele numa velocidade que não fala com quem fica de olhos abertos. Ele vai para outro nível de ligação. Porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Ela não entendeu e pensou, foi roubo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, tudo que você está vendo de ruim acontecer não é desgraça, sou eu sinalizando, mas você não está entendendo. Por que eu não estou entendendo, Camila? Porque você foi treinado para aprender a ouvir. Então quando você não ouve Deus falar com você, você fica igual uma pessoa perdida num tiroteio. Sim ou não? Sim ou não? Aí olha o que o texto diz. O anjo olhou para ele e disse assim, mulher, por que choras? Olha como é que ela está atônita. Por que procura? Gente, está aqui, você leu comigo. Por que procura aquele que vive entre os mortos? O que ele está dizendo para ela? Não é retórica pergunta não, eu estou fazendo uma pergunta de verdade para vocês. O que ele está dizendo para ela? Ele está dizendo o que é para ela? Quem você acha que está morto, na verdade está? Ele não está aqui, ele não está aqui, Aí ela sai daquele lugar. Olha isso aqui. Ela sai dali. Ela não está vendo nada de positivo, mas ela não vai embora. Nunca se antecipe primeiro para ficar atrasado depois. Quando você começar a fazer uma coisa, fica nela até o final. Mesmo que o final não seja como você esperou, só sai quando acaba. Dá uma olhada para alguém e diga assim, só saia quando acabar. E eu não estou falando do culto não, eu estou falando da vida. Claro que o culto é uma ótima pedagogia para isso. Mas olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Quando você cismar de fazer uma coisa, quando você se antecipar a um negócio, seja ele qual for, fica até acabar. Ela não vai embora. Chamou Pedro, chamou João. Eles entraram, viram o sepulcro vazio. O texto diz que eles voltaram para casa, mas ela ficou.
Mano, ela ficou e não foi embora. Meu Deus. Há uma resposta embutida na mensagem nessa noite. Levanta a mão direita para cima. Coloca a esquerda na mesma altura. No 3, você vai abrir os braços em volta de alguém. Ai, Camila, mas eu estou aqui desde 3 horas. Assim que é bom. Sovaco molhado no ombro do irmão. Eu navegarei, tá? Tem facilidade menor. Meu Deus. Meu Deus. Estenda essa mão. Navegarei, facilidade menor. Quando eu disser 3, envolve ela no ombro do teu irmão. E você vai dizer para essa pessoa: fica até acabar. Calma, não contei até 3. Conto 1 agora. Vem, meu filho, cresce, cresce, cresce. 2. Deixa eu ver o meu baixista, meu baixista. Vem, meu guitarrista. Senhor, ao som dos instrumentos de corda, tambores. Vem, meu moço do violão. Espanta agora, Senhor, todo atraso. Tu és aquele que se move e habita em meio aos louvores. Aonde houver uma mão estendida nessa noite, debaixo desta palavra, Senhor, eu não conto com a fé deles, mas eu te apresento a minha. Aonde houver uma mão estendida nessa noite, aonde essa mão tocar, o Senhor traga fortalecimento para que nenhum projeto seja abandonado no caminho, para que nenhuma igreja fique no caminho, para que nenhum CNPJ seja fechado antes do tempo. Deus, aonde essa mão tocar, tudo que leva o nome dessa pessoa dá desfecho. Não deixa a obra inacabada, não deixa a obra inacabada. A mesma graça que tu deu para Maria, o mesmo foco que tu deu para Maria, a mesma fé que Maria tinha. Em nome de Jesus eu conto 2. Vai descendo a mão no ombro do vizinho. 2,5. Diga para ele: fica até o final. Fica até o final. 3. Olha o Senhor te renovando. Olha o Senhor te fortalecendo. Você não vai deixar casamento pela metade, empresa pela metade, criação de filho pela metade. Você não vai deixar nada pela metade. Fica até o fim. O céu vai se... Olha, levanta agora. Até o fim. Até o fim. Fica até o fim. Urebaia, camorrebaia. Ministra sobre esse crente e diga para ele: até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Espírito de desistência, eu te repreendo nessa noite, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza. Eu ministro sobre você espírito de resistência, espírito de fortaleza. Você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, você vai ser fiel. Fica, Maria, fica, meu irmão, aguenta. Você andou muito para voltar agora. Você andou no escuro, você enfrentou tanta coisa para chegar nesse tempo da tua vida. Já expulsou tanto demônio, já fez tanta campanha, já entregou tanta oferta alçada, já fez tanto culto em ações de graça. Você já creu em sonhos que ninguém cria.
já viu coisas que ninguém via. Algumas pessoas nem entendem de onde vem tanta fé e tanta motivação. Só que nesse tempo da vida, você pensa: já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Já busquei, já fui, já voltei, já pedi ajuda. Quem podia me ajudar, ajudou, voltou, só eu fiquei. Oh, só eu fiquei. Tem alguém dizendo assim: Camila, ninguém mais crê no que eu creio, ninguém mais acredita na salvação daquela vida, ninguém mais acredita na empresa, ninguém mais acredita naquele sonho. Camila, nem minha esposa acredita, Camila, nem meu marido acredita. Eu me vejo crendo sozinho, sozinha. Você viu João voltar? Viu Pedro voltar? Você viu gente mais forte do que você voltar? Você viu gente com mais fé do que você voltar? Olha para mim. Você viu gente mais poderosa do que você voltar? João era maior do que Maria, Pedro maior do que Maria. Mas isso não é sobre quem é maior. Isso é Deus dizendo: a história é sua, a fé é sua, o projeto é seu. Quem acordou foi você, quem creu foi você. É por isso que eles podem voltar, mas você não pode voltar. Você não. Olha para alguém aí e diga assim: você não. Diga: você não. Ela ficou. Olha para alguém agora e diga: fica. Fala para ele: você fica. Diga: você fica. Você fica. Agora olha que legal. Olha que sobrenatural. Pedro e João entraram no sepulcro. Responda para mim. Eles viram anjos lá? Viram anjos lá? Só viram os lençóis. Eles viram os anjos lá? Responda para mim. Os anjos já estavam lá? Sim. Porque quem rolou a pedra do sepulcro diz a palavra que foram os? Então responda para mim. Os anjos já estavam lá quando Pedro e João chegaram? Sim ou não? Sim ou não? Mas eles viram os anjos? Por que não viram? Porque os anjos não se revelaram para eles. E por que os anjos não se revelaram para eles? Porque os anjos sabiam que eles iam entrar, eles iam ver, mas eles não iam ficar. O céu não se revela para quem volta. O céu só se revela para quem fica. Para quem aguenta, para quem permanece, para quem segura. Escuta isso aqui. A mulher está chorando, mas os anjos estão dialogando com ela. Você está entendendo? Deus está dizendo: nesse teu processo vai ter tempo difícil, mas o céu vai estar aberto. Os anjos de Deus vão estar em contato com você. Aí quando ela pensou que tudo estava perdido, e eu encerro aqui, ela sai da porta do sepulcro, mas não sai do jardim. Ela permanece ali. Aí ela sai dali. Jesus está a metros de distância de Maria no mesmo jardim. Responda para mim. Ele viu Maria chegar cedo ali, sim ou não? Sim ou não? Gente, se ele estava ali, ora, ele viu Maria chegar cedo ali, sim ou não? Ele viu Maria voltar em casa, buscar Pedro e João. Viu ou não viu? Viu eles entrarem e voltarem e ela ficar sozinha, viu ou não viu? Ele viu ela chorando, sim ou não? E ele não falou? Eu digo que quando ele é bom, mas quando ele quer provar a gente, ele é melhor ainda. Ele viu tudo e não fez? Você não tem que ficar triste que Deus não está fazendo nada. Você tem que ficar alegre que Ele está vendo. É nisso que a sua cabeça tem que funcionar. Ele está vendo tudo. Como você chama? Gustavo. A gente não tem que pensar no que ele poderia estar fazendo. A gente tem que pensar que Ele está vendo tudo. A cananeia gritava: liberta minha filha,
tem misericórdia de mim. E ele não falava, mas ele estava ouvindo. Às vezes ele não fala nada, porque ele quer ver a gente melhorar a qualidade do clamor, ou quer que a gente encha o odre de lágrima. Porque isso melhora o processo, melhora o testemunho. Escuta isso aqui. Deus não está te dando sofrimento, Deus está te dando uma história de superação. Ele viu tudo e não fez nada. Aí se liga nisso aqui. Quando ela vai se distanciando daquele lugar, talvez procurando ele em outro lugar, ele que está vendo tudo, chama ela. Responda para mim, ele conhece ela, sim ou não? Sim ou não? Mas olha o que ele faz. Mulher, por que choras? Aí ela vai em direção a ele. Ela sabe que é Jesus? Ela acha que é quem? Quem leu a Bíblia comigo, ela acha que é quem? Ela está diante do Cristo ressurreto. Depois da ressurreição de Cristo, depois dos anjos, Maria foi a primeira pessoa que viu Jesus. A primeira pregadora de boas novas de verdade foi Maria. Olha isso aqui. Ela está olhando para ele, mas não reconhece o Cristo glorificado. Ela não reconhece. Aí ela diz assim, perdão, ressurreto. Aí ela diz assim, eu estou procurando o meu Senhor, eu estou buscando o meu Senhor. Você viu quem levou ele? Se o Senhor viu, me fala, que eu vou buscar ele aonde estiver e eu vou trazer ele. Olha o foco na missão. Está sofrendo, mas não larga. Está chorando, mas não larga. Aí ele diz assim, olha isso. Ele não fala nada. Aí ela vendo que ele não fala nada, está no texto. João 20. Ela vira como quem continua procurando. Se liga nisso aqui. Ela está falando com ele de frente. Olha para cá. Ela está vendo ele, galeria. Mas ela não sabe que é Jesus. Ó. Ele está falando com ela. E ela não sabe que é Jesus. Aí quando ela vira, porque ele não fala mais nada, ela vira e vai andando. Aí olha isso. Ele tem um ponto de exclamação no texto. Ele diz assim, Maria! Como que diz assim? Você não está me conhecendo, não? Olha isso. Ela está de frente falando com ele e não reconhece. Ela vira de costas. Ela não está mais vendo, mas ela está. Aí ele diz, Maria! Pode olhar em casa o texto para você ver que eu não estou forçando o texto. E virando-se, ou melhor, ela disse, Rabone, e virando-se. Presta atenção, sabe o que o texto está dizendo? Que ela reconheceu ele antes de... Ela reconheceu ele pelo jeito que ele a... Ele a chamou pelo seu... Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Sabe por que você estava enfraquecido esses dias? Porque você está deixando o jornal te manipular. Sabe por que você está enfraquecido esses dias? Porque você está deixando rede social estabelecer qual é a régua do teu ministério, qual é o sucesso da tua vida. E Deus está dizendo, é por isso que você não me encontra. Por que não? Porque minhas ovelhas não andam por vista, elas andam por fé. E quem anda por fé não me reconhece por visão, reconhece-me pela minha voz. O Senhor está dizendo, ei, feche os teus olhos e apure os teus ouvidos. Virando-se, ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu ele na hora, não pelo que ela via, mas pelo que ele ouvia. O Senhor está dizendo, você vai voltar a me identificar, você vai voltar a reconhecer os lugares que eu estou, você vai voltar a discernir aonde eu estou, quando parar de andar por vista e voltar a ouvir a minha voz, voltar a lembrar-se da minha palavra.
Gente, é do teu lado, qual é teu nome? Pergunta. Gravou o nome dele? Gravou o nome dele? Pergunta aí de novo, qual é teu nome? Quando eu disser 3, tu vai gritar o nome dele. Ponto de exclamação. Jonatas, tu podia cantar um hino com a gente aqui agora, com a banda ao vivo aqui. Eu sei que na programação dos homens tu tá para amanhã, mas você tá tão perto. Antes desse servo do Senhor liberar uma canção, olhe para cá. Seja pregador de boas novas para alguém. Diga assim: não morreu, está tão perto. Ou melhor, não morreu não, né, gente? Porque morreu. Só que ressuscitou, né? Diga assim, ó: não está morto, está vivo e está perto. Olha aqui para mim. Isso que você está buscando está vivo e está perto. Mas por que você não está reconhecendo? Porque você está traumatizada pelo que viu, chocado pelo que soube. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: lembra da minha promessa? Se você precisar fechar os olhos para te ajudar a lembrar o que eu falei, quando você olhar aquele laudo médico, fecha os olhos e lembra da minha promessa. Lembra da minha promessa. Lembra que você não anda por vista. Lembra que você anda por fé. E quem anda por fé acredita no que ouviu de Deus. Fecha os teus olhos aí agora. Você vai fazer uma oração. Você vai dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Me lembra o que tu falou para mim. Traz à minha memória a palavra da esperança. Comece a orar aí. Deus, tudo que foi o homem que falou e que não foi o Senhor que me disse, me faz esquecer. Tira, arranca da minha memória. Mas Senhor, tudo que saiu da tua boca, cada profecia, cada paramanacaio remintria, Deus, ativa a minha memória nesta noite e me faz lembrar, porque eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se tu disses que vai salvar a minha casa, não importa quantas caixas estejam entrando. Se tu disses que aquele menino é teu, não importa se ele estiver liderando o tráfico. Traz a minha memória, traz a minha memória a tua palavra. Como tu te encontrou com Maria, te encontra comigo nesta noite e ativa a minha memória. Abre essa boca e comece a interceder. Para de olhar para a direita e para a esquerda. Feche esse olho e comece a pedir para o Senhor: Senhor, ativa a minha memória, me faz lembrar das tuas promessas. Querem saber da onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil para este congresso chegar até aqui. Te olhem, dizem que não está preparado, mas tu tem uma palavra: comece a adorar. O céu está aberto sobre esta casa e a palavra de Deus vai te empurrar. Oh meu Deus, enquanto você dá glória, aleluia, Jesus te renova aí, lebacandarai. Nesta noite tem rolo de mistério. Então abre a boca para dar glória para Jesus aí, pois Ele vai te impactar, vai te encher de unção e poder. O inferno já perdeu, a vitória da igreja. Não, glória aí,
Quem crê enquanto glorifica, Deus vai te tocando aí, pois tem mistério do Senhor. Abra tua boca e receba aí. Levanta a mão para receber. Porque o Senhor vai te pegar, Ele vai te acelerar. Tu vai chegar primeiro que o inimigo. A palavra desceu para te ativar. Vai, levanta a mão e adore. Vai, esta labareda vai te pegar aí, pois a vitória é nossa. E quem quer dar glória, quem já quer se explodir. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama. Vem dar lugar, vem dar lugar. Pega a mão dele, pega a mão dela. Levanta pra cima. No 3 você salta com ele. Enquanto aquele cresce, ele aparece. Aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar. Vai ser este povo. Agora desce fogo. Começa agora. 1, 2, 3. Vai. Adora, adore, 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 adore. Pula com ele. Salta com ela. Agora vai. Recante, vai, vou, vai, tu vai chegar. Abre a boca pra glorificar. Abre a boca pra glorificar. Abre a boca pra glorificar. Operando Deus, quem impedirá? Abre a boca pra glorificar. Abre a boca pra glorificar. Abre a boca pra glorificar. Agindo Deus, quem impedirá? Levanta a mão, dá glória a Jeová. Levante a mão, dê glória a Jeová. Levante a mão, dê glória a Jeová. Levante a mão, dê glória a Jeová. Adere, repou, eté, urai, etéria, terrébia, o terré. Jesus está se passando. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar. Ele está passando, 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 ele está pensando, ele está passando, ele está passando, ele está passando. Alabasti, Anaraha, Oterahé, Otaracai. Fizeram uma obra pra tentar te derrubar. Olha como ele desfaz, 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 olha como ele desfaz. Fizeram uma obra pra tentar te derrubar. Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz. Agora, Jeová, agora, Jeová, agora, Jeová, operando Deus, quem impedirá? Se você é batizado do Espírito Santo com fogo e evidencia isso no falar de outras línguas, você está proibido de falar em português agora. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Se antecipe e edifique. Edifique. Fale em outras línguas. E quem quer receber o batismo do Espírito Santo com fogo para revestimento de poder, receba e fale. Seja renovado, seja renovada. Abre tua boca, abre tua boca, abre a tua boca e deixa o Senhor te encher. Seja edificado. Erebaia, candorremaraba, erebaia, sobergue, uguiacebe, remindria. Olha o Senhor curando, olha o Senhor renovando.
Você não pode desistir. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, você não pode desistir. Eu estou tão perto nessa busca. Eu estou tão perto. Eu sou o que você busca. É mim. Calabaia, Súria. Ouça. Ouça. Jesus disse assim: Maria. E é aqui que se cumpre a palavra profética que iniciamos nessa segunda parte. Aquilo que ela estava buscando, achou ela. Vamos lá. Era Jesus que estava buscando Maria ou era Maria que estava buscando Jesus? Mas no final, quem achou quem? Foi Maria que achou Jesus? Foi Jesus? O Senhor está dizendo: o que você está buscando vai te chamar pelo teu nome. Ele disse: Maria. Ela ficou tão feliz. Ela disse: Rabone, mestre. Ele achou ela. Sabe o que Deus está dizendo? O que você está buscando está bem atrás de você. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos correrão. Sabe o que diz o texto em Deuteronômio? Foi o Senhor que falou: as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. O que você está buscando está correndo atrás de você. O que isso significa? Que está bem perto. Você não pode desistir porque está muito perto. É só você ficar. Preste atenção. Se Maria sai do jardim, ela fica mais distante de Jesus, que era quem ela estava buscando. Mas porque mesmo chorando ela ficou, ele chamou ela pelo nome. Você está entendendo? Para de correr para um lado e para o outro. Foca e fica. Foca e fica. Insiste no que você está pedindo. Porque isso aí vai chamar você pelo teu nome. Eu estou dizendo, irmãos, teu telefone vai tocar nesse trimestre e o que você está buscando vai achar teu endereço. Irmão, tá de mão abaixada por quê? Não ouviu não? Vou falar de novo. O que você está buscando já conhece o número da tua casa. Vai te chamar pelo telefone. Recebe, abaixa a mão aí. Não me alongo mais, vou contar de 1 a 3. No 3, só vai levantar a mão no lugar que está. As pessoas que estão aqui, mas que se afastaram e pensam que o que estão buscando está muito distante. Ah, Camila, eu não posso fazer uma aliança com Deus ainda, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. E é por isso que tu não resolve. Olha para mim. Porque foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Não, Camila, porque depois que eu resolver, eu entrego minha vida para Cristo. Jesus está dizendo: não, primeiro tu entrega a vida para Cristo, depois a gente resolve isso junto. Não, Camila, é que eu ainda não sou casado. Eu não estou te pedindo tua certidão de casamento, estou pedindo sua decisão. Ei! Lembra de José de Arimateia e Nicodemos? Já eram discípulos, mas por estarem em oculto, não eram salvos. Porque só uma confissão pública de fé garante a inscrição do seu nome no livro da vida. Camila, o que você está dizendo? Que você pode ser crente e não ser salvo. Camila, tem como ser crente e não ser salvo? Tem. Tem gente que está aqui hoje que até diz assim, ó: não, eu não sou crente não. Que dia é hoje da semana? Plena sexta-feira à noite. Tu podia estar em qualquer arrocha de Itaperuna, mas investiu para estar na casa de Deus e quer me dizer que tu não é crente? Até os salvos estão dizendo assim: eita, a hora avançou, tem que ir embora. E o que diz que não é crente está assim: eita, que Deus está falando comigo hoje. E tu quer me dizer que tu não é crente, filhona?
Tu é crente, sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta mesmo, tu chama o nome de um só. Tu ainda diz assim: há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. Agora isso resolve tudo, Camila? Não, porque a Bíblia diz que os demônios também são e estremecem. E o que me diferencia de um demônio? A confissão pública de fé de que Cristo é o meu Senhor e que Ele é indivisível para mim. Eu não nasci num lar cristão. Eu não estava pronta para vir. Mas por que eu vim? Porque eu ouvi o pastor dizer que Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E eu não ouvi ele dizer assim: e eu vos julgarei. Não, ele disse: eu vos. Quem te julga é a religião. Jesus está dizendo: eu quero alívio, quero te dar alívio. Não, Camila, mas para mim servir a Deus é coisa séria. É coisa tão séria que primeiro você serve a Ele, conserta a vida depois com Ele. Porque sem Ele, nada vai para o lugar. Camila, então você está dizendo que é para eu ir do jeito que eu estou? Não sou eu, que eu não te garanto. Mas Ele se garante. E Ele disse: vem do jeito que você está, eu vos aliviarei. Então presta atenção. No 3, vai levantar a mão direita num ato de confissão pública de fé. Camila, vai ter que ir no altar? Não vem não, que está apertado. Você só vai levantar a mão aí. E eu vou te identificar daqui e vou orar para a sua salvação nessa noite. A partir de hoje, você vai ter o nome escrito no livro da vida. E se Jesus vier arrebatar a sua igreja ainda esta madrugada você sobe com a igreja de Cristo. Porque é o que garante a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Toda a igreja de pé, toda a igreja de pé. Vamos todos ficar de pé agora. Todos. Eu conto 1, tanque de Betesda, em oração agora, súplica. Senhor, onde houver timidez, joga por terra. Aonde a vergonha estiver querendo impedir a decisão da fé, neutraliza ela agora, vencido e sem força. Deixa esse coração, essa mente tomar a decisão que for melhor para ela esta noite. Eu conto 2,5. Quando eu disser 3, você vai levantar a mão e vai ficar com a mão estendida. Somente isso. E eu vou orar por você. Camila, sou eu. Eu ouvi essa palavra. Foi comigo que Deus falou. Deus está falando desde cedo comigo. É hoje, é aqui, é agora. Já que ficou, meu irmão, só sai daqui depois de encontrar com Jesus. Camila, sou eu, é você. Enquanto a igreja ora, 3, levanta a tua mão e deixa ela estendida para eu te ver isso. Deixa ela estendida. Deixa ela estendida. Vou começar da galeria. Não aplaude agora, igreja. Continue orando. Fica com ela estendida que eu vou te achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, embaixo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 53. Agora sim, você pode aplaudir ao Senhor por essas 53. Esses Você que está de mão estendida, você que estendeu a mão, faz assim com a sua mão, faz assim com a sua mão. Todo mundo que estendeu a mão. Tem alguém balançando a mão do seu lado, irmão? Se tem, agarra essa pessoa, traz ela para perto de você agora. Agarra ela em oração para a gente orar junto, isso. Traz ela para perto, isso. Camila, tem alguém aqui? Aí, ó. Agarra ela em oração, irmã, isso. Bora. Isso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora com a tua igreja. Perdoa os pecados dessas pessoas que te confessam como o único Senhor, que reconciliam contigo nesta noite. Escreve o nome delas no livro da vida, da alegria, da salvação.
Eu disse que a palavra de Deus é tão... Abre essa boca, a palavra de Deus é tão... A palavra de Deus é tão fiel. Que olha o que o texto diz. Que quando estiver próxima a vinda do Senhor, Ele abreviaria os dias para antecipar os escolhidos, porque senão até os escolhidos se perderiam. Quem está me ouvindo, diga amém. Então olha o que ele está dizendo. Eu vou, aparentemente está tudo na hora certa, mas só para a gente entender, eu vou me antecipar a acontecimentos e fatos, só para que o mal não te atinja, só para que o espírito do anticristo não roube a sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, veja como o céu ama trabalhar com antecipação. Olha o que diz acerca do arrebatamento e juízo final. Os que morreram em Cristo, morreram, diga passado. Olha como é que Deus joga eles lá para o futuro. Os que morreram em Cristo, alguém falou aqui, ressuscitarão primeiro. Por quê? Creram antes de nós, oraram antes de nós, buscaram antes de nós e ressuscitarão antes de nós, antes de termos corpos incorruptíveis. Irmãos, eu estou vendo em letras garrafais aqui nessa noite, pastor Arnulfo, há de Deus uma resposta e uma direção para o ano de 2023. Assim diz o Senhor: antecipação. Olha para mim, essa sensação de atraso que acompanhou a tua vida até hoje, ela vai ficar nesse culto. Quando o culto acabar e atravessar essas portas, o atraso fica para trás e o Senhor vai te adiantar. O Senhor vai te adiantar. Pastora Cássia, sabe o que o Senhor está falando comigo? Branca, o Senhor está falando comigo que Ele vai fazer conosco o que fez com Elias, num sentido figurado, mas entenda. Lembra quando o Senhor mandou o sinal da nuvem e Elias mandava o moço subir? E o moço dizia: não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Aí quando ele foi, na 7ª vez ele disse: olha, agora eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias disse assim: fala para Acabe emparedar o carro dele e seguir com pressa, porque vem aí uma abundante chuva. Preste atenção. Elias antecipou uma informação a Acabe para que ele pudesse correr e o carro não ficasse preso pela lama do local que ele estava. Escute isso. Começou a chover e o carro de Acabe foi à frente. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Elias. E ele começou a correr. Parecia e estava Acabe bem à frente, porque Acabe estava de carro, com cavalo e carruagem. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Elias, o texto diz que Elias começou. Quem conhece o texto? Elias começou a correr. Elias começou a correr. O Senhor tomou Elias e o texto diz que ele correu mais rápido que os carros e os cavalos de Acabe. E ele passou a carruagem. Camila, eu não estou entendendo. Agora não é sermão, é Deus que está mandando eu entregar essa revelação. Assim diz o Senhor: se tu entenderes o meu alinhamento, diz o Senhor, se tu parares de pedir sinal aonde eu já te dei direção, você você não só vai antecipar o ministério dos outros, a vida dos outros, o caminho dos outros, mas eu também, diz o Senhor, vou te revestir e tu não vai ficar para trás. Olha o que Deus está dizendo: todo mundo que você adiantar, todo mundo que você favorecer, todo mundo que você deixar passar à frente, eu vou te revestir e você não vai ficar para trás. Eu vou te colocar à frente de quem você
jovens se cansarão. Sabe quem são eles? Os apressados. Eles querem correr, mas não sabem para onde. Se tiver de salto, faz que nem eu. Sai do salto e prepara. Isso aqui é pela fé, meu irmão. Não tem fé para fazer, não faça. Mas quem tem, prepara, porque a corrida vai começar. Atrasado você não fica mais. Para trás você não fica mais. Olha para o teu irmão e fala para ele: quem vem, vem. Porque quem não vier, eu não posso mais esperar. Deus está dizendo vai. Deus está dizendo corre. Deus está dizendo acelera. Deus está dizendo vai. Segue, 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 segue. Se antecipa, se ampura. Segue, segue. Frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém acessar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite e de dia. Pega essas mãos, começa a cantar, começa a cantar. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite a de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar. Abre a tua boca, cante aí. Adore. Oh, muito. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Segura aí. Se adianta, se antecipa, se eu estou profetizando para quem estiver debaixo dessa palavra que o ano de 2023 vai desenrolar para você em um mês. Que é isso, Camila? Deus vai desenrolar o ano todo antes do ano fechar. Deus vai te dar projetos de 2024. Deus vai te dar projetos de 2025. Ebacala saiu. Você vai saber responder aonde você vai estar daqui a 2 anos. Ebaia canarama shahaba. Deus está te botando para frente. Abacuque 3,19. O Senhor Deus Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas e me fará caminhar sobre as minhas alturas. O que é isso? Abacuque está dizendo que os limites que travavam ele não eram as montanhas do lado de fora, mas eram os impedimentos e os limites do lado de dentro. Olha para mim aqui. Já era para eu ter entregado o microfone, irmãos, mas tem dia que o Espírito de Deus está fluindo diferente. O Senhor está dizendo para cada um de nós hoje aqui, para quem se acomodar debaixo dessa palavra, se abrigar debaixo dela, Deus está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te levar a romper com limitações que prendem seu ano, que prendem seus negócios, que prendem seus relacionamentos. De 2 em 2, vira de frente para alguém e não toque nessa pessoa. Só vira de frente para ela. Se não quiser olhar para ela, não olhe. Eu entendo um constrangimento. Não fique sozinho não, procure alguém. Tem um irmão aí atrás de você. Cola com ele, faz roda de 3. Isso, pronto. Sozinho ninguém fica. Estenda a mão assim para ele ou para ela, mas não toque nessa pessoa.
Se você estiver diante de um irmão, de um homem, e for uma mulher e vice-versa, não abrace ele. Quando eu disser 3, impõe a mão sobre o ombro dele e você sobre o ombro dela. E você vai ministrar. Camila, eu vou ministrar o quê? Que Deus vai me acelerar? Não, não é isso não. Deus vai te dar informações privilegiadas esse ano. Ele vai antecipar processos. De tal forma que quando as coisas acontecerem, você já vai estar pronto para elas. Deus está dizendo, você não vai pular etapa não. Você vai estar preparado para cada processo. Eu conto 1, olhe para essa pessoa e diga assim: quando eu tocar em você, Deus vai te habilitar para estar à frente do tempo da maioria. Diga, Deus vai te adiantar fatos e situações 1 ano à sua frente. Camila, por que 1 ano? Porque 2 vai gerar ansiedade em você. 1 ano é o suficiente para você se programar sem se perder. 2,5. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dessa pessoa e vai dizer assim para ela: se adianta. É 1. É 2. É 3. Bote a mão nela e diga: se adianta. Se você está diante de alguém que conhece, abrace essa pessoa e diga para ela: se adianta.